Qual é o melhor passo? O que eu tenho que plantar aqui em casa? O que vai melhor? Essas são as perguntas que a gente ouve o tempo todo, e quando o assunto é para seca, aí que a coisa complica ainda mais. E quem entende muito desse tema é o professor Edson Porto, da Unimontes, Minas Gerais. Ele lançou recentemente o livro Pasto no Sertão, e lendo o livro me chamou muito a atenção o material que ele organizou lá. É um fluxograma, umas chaves analíticas que te ajudam a escolher o capim certo de forma prática, baseado na tua realidade. Na hora que eu vi esse material lá no livro, eu pensei, isso precisa virar uma ferramenta para facilitar a vida no campo. Peguei então essas chaves que ele criou e transformei num aplicativo web simples que já está disponível para você. E eu convidei então o professor Edson para participar aqui do canal e explicar como funciona, qual é a lógica desse fluxograma para tu escolher a forrageira certa, o capim certo para a região seca e para o semiárido. Depois da fala dele, não sai, fica mais um pouquinho que eu vou te mostrar como que funciona esse aplicativo. E se tu curte esse tipo de conteúdo, já te inscreve no canal, deixa teu like para continuar recebendo informação prática direto do campo como essa, para que esse conteúdo chegue a mais gente. Professor Edson, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite, a palavra é tua. Qual o capim mais adaptado à seca? Isso é uma pergunta recorrente que a gente recebe e que não tem uma resposta simples, já que não existe uma espécie que vai se adaptar tanto à falta d'água quanto a outros parâmetros que também são importantes na hora de se decidir o capim. Então, a seca ou a precipitação pluviométrica na área não deve ser o principal parâmetro a ser observado para se decidir qual espécie eu vou utilizar numa região seca, já que parâmetros também importantes, como a condição edáfica, a condição de solo, a condição de relevo, de textura do solo, de fertilidade, de ataque de pragas também são importantes para se determinar a espécie correta. Então não existe uma resposta simples para isso. Cada fazenda, cada região vai ter um capim que se adapta melhor quando eu cruzo essas informações. Para ajudar o produtor rural a tomar essa decisão da melhor espécie para utilizar em regiões ou em épocas secas, a gente, no meu livro Pasto no Sertão, estipulou uma chave que a gente usa 3 crivos principais, né, que seriam a precipitação acumulada na região, fertilidade do solo e também um ataque de pragas para se determinar qual a melhor espécie, ou pelo menos qual a espécie com maior chance da gente errar menos na escolha, já que um material posicionado de maneira errada, né, numa região pode, consequentemente, gerar um processo de degradação na área e uma necessidade de reforma frequente, diminuindo aí a chance de se ter êxito produtivo naquela região usando aquele material. Portanto, esse material, através de uma chave de identificação que tem descrito de maneira didática no livro Pasto no Sertão, ajuda a gente a identificar essa espécie, trazendo aí uma ferramenta que pode auxiliar o produtor para tentar ser mais assertivo na hora de escolher o capim, já que esse é um dos grandes problemas, né, no meio rural, porque o mercado ele sempre oferece materiais que têm promessas de se produzir e de serem tolerantes à condição de baixa precipitação na região, mas isso pode impactar, desde uma escolha que seja feita errada, todo o processo produtivo, já que o pasto ele é a base de qualquer sistema de produção animal. Além da abordagem da escolha da espécie forrageira adaptada a condições mais secas, né? Meu livro Pasto no Sertão, eu trago também uma avaliação mais detalhada sobre o comportamento das plantas forrageiras cultivadas ao longo do período de estiagem. Na maioria dos materiais didáticos que a gente tem em português, né, disponível para leitura e para estudo, eles se focam no período das águas, que realmente é um período que tem uma maior oferta de forragem, que se concentra, né, a maior produção a pasto no país tropical, né, como o nosso. Mas a gente tem que lembrar sempre que para que a planta passe de um período das águas para o outro, no caso nosso aqui, existe um tempo grande, né, de estiagem que a planta passa, enfrenta, né, esse momento de déficit hídrico no solo para poder rebrotar após a seca e começar um novo ciclo. Então, esse intervalo de tempo, esse processo de adaptação a uma baixa umidade do solo, ele não é retratado de uma maneira didática, né? De uma forma que a gente possa compreender melhor, né? Os efeitos da deficiência hídrica no solo sobre o crescimento do capim. Então, o livro ele traz uma abordagem sobre os efeitos, as adaptações morfológicas, fisiológicas das plantas forrageiras, né? Nesse período de desafio que a planta passa, e trata-se um pouco também dessa abordagem de sazonalidade,
já que algumas práticas de manejo podem diminuir um pouco essa sazonalidade e também melhorar a rebrotação após um período de seca. Então, nesse livro eu abordo a sazonalidade das gramíneas forrageiras tropicais, além dessa escolha da espécie forrageira, além de relatar os mecanismos que a planta utiliza para a sobrevivência à seca. Isso eu falo em regiões que têm um estresse hídrico mais severo, a planta ela precisa se adaptar de tal forma que ela consiga sobreviver. Então, regiões semiáridas, regiões mais secas, né, exigem aí esse conhecimento, inclusive em práticas de manejo e intervenção, para que a planta ela tenha capacidade de sobreviver a um período de estiagem mais prolongado. Além disso, eu abordo também nesse livro, além das relações solo, água, planta e animal e como elas influenciam na eficiência do uso da água em regiões de pastagens, também práticas e princípios de manejo. Então, se você gostaria de entender melhor como que os princípios de manejo baseados na fisiologia da planta evoluíram ao longo do tempo, eu trato isso de maneira didática, com muita ilustração, as formas que você pode manejar o seu pasto para você ter o melhor desempenho no período das águas e também uma melhor sobrevivência ao longo do período da seca. Então, eu faço esse detalhamento nesse livro, trago essa informação de maneira prática, com a linguagem simples e usando exemplos práticos aqui como um retrato de um período de estiagem que a gente teve aqui na região norte de Minas Gerais. Portanto, se você tiver interesse em adquirir nosso material, o link vai estar disponível aqui em algum lugar nesse vídeo, na descrição, e eu convido vocês a acompanharem o material e lerem com calma, estudarem, depois até passar o feedback para a gente, que é um livro voltado para as regiões, não só as semiáridas, né, mas as regiões que possam sofrer com algum período de estiagem. Porque eu sempre brinco que as fronteiras do semiárido elas estão se expandindo com as mudanças climáticas e os extremos, né, climáticos que a gente está vivenciando nos últimos anos. Várias regiões que não estão classificadas dentro da região semiárida também estão sofrendo períodos frequentes de estiagem. Então, todo conhecimento que possa ajudar a gente a manejar melhor nossos passos nessas regiões, eu acredito que seja muito bem-vindo. Antes de vocês saírem desse vídeo, deixa eu mostrar para vocês aqui o aplicativo, tá? Que vocês vão poder acessar, o link está na descrição aqui do vídeo, baseado no livro do professor Edson que ele falou, Escolha do Capim para o Semiárido. Então, basicamente, vocês vão responder a 3 perguntas rápidas para escolher a forrageira para a tua propriedade. Então, tu clica aqui em começar a seleção e tu vai falar aqueles critérios que o professor indicou, ó. Qual é o volume de chuva anual na sua área? Não precisa saber exatamente, tu precisa saber se é menos ou mais de 700 milímetros. Vamos dizer que seja menos, tá? E aí a fertilidade do solo, basicamente tu vai dizer se é baixa, se é média ou alta na tua área. Vamos colocar que é média ou alta. Tu vai marcar também se possui histórico de ataque de cigarrinho, sim ou não, vamos dizer que eu tenho. E ele me deu um resultado ali, ó, nesse caso aqui, nesse exemplo, a piatã. Podemos simular aqui ó, em situação de baixa fertilidade, com ataque de cigarrinhas. Ele me dá algumas outras opções ali. Ó. Então vocês podem fazer a seleção. Isso é uma ferramenta que eu desenvolvi baseado no livro do professor Edson, está disponível gratuitamente. E lembrando que vocês têm também a caixa de ferramentas que está disponível no Apoia-se para membros, para quem é membro, para quem é nosso apoiador lá no Apoia-se, tem um login, tem um acesso, e quem quiser conhecer pode mexer no aplicativo lá por 15 minutos gratuitamente, para conhecer, inclusive eu inseri lá uma calculadora de dimensionamento de piquetes, para estimar o tamanho de piquetes, também está disponível lá. São ferramentas que a gente está desenvolvendo para facilitar a vida do produtor, e esse, para a escolha do capim para o semiárido ou para a seca, como falou o professor Edson, já está disponível para vocês gratuitamente, esse não precisa estar no Apoia-se, mas se vocês quiserem conhecer o nosso Apoia-se, o link está na descrição e eu agradeço. Valeu, pessoal, um abraço.